Oi, gente, tudo bom? Vamos para mais um capítulo do nosso livro querido Mulheres que Correm com os Lobos. Estamos entrando no capítulo 5, que é a história da mulher esqueleto. E essa história ela diz muito sobre encarar a natureza da vida, morte e vida dentro do amor, né? De entender, aprofundar os laços dentro de uma relação, de um relacionamento, de você entregar o teu coração na mão da pessoa, de você lidar com as sombras do outro também. Então, para a gente entender essa história, a gente tem que entender que num dos ambientes mais rigorosos e numa das culturas de caça mais notáveis do planeta, o amor não significa um flerte ou uma procura do mero prazer, né, para o ego, como muitas relações hoje em dia são pautadas, né, no prazer, na gratificação instantânea, mas sim um vínculo visível composto da força psíquica da resistência, uma união que prevalece na fartura ou na austeridade, né, na saúde, na doença, e que passa pelos dias e noites mais simples e os mais complicados também. Então, a união de dois seres é considerada Angakok, mágica em si mesma, como um relacionamento através do qual os poderes que existem se tornam mais conhecidos aos dois indivíduos. Então, exigem, porém, né, algumas exigências para que isso aconteça, né, para esse tipo de união. Então, para criar esse amor duradouro, convida-se mais um parceiro para essa união. E aí que entra a mulher esqueleto, né? Num dos seus muitos disfarces. Então, nessa apresentação, nela aqui, né? A morte, ela não é um mal, mas ela é uma divindade. Então, no relacionamento, ela desempenha o papel de um oráculo, né? Que sabe quando chegou a hora de um ciclo começar e de um ciclo terminar. Então, essa história diz muito sobre isso. Quando a gente tem que realmente entender quando que as coisas começam e quando elas terminam, né? Então, eu vou ler o conto para vocês. Ele tem 2 páginas. É curtinho, né? Tem 2 páginas e meia. Então, para a gente começar a se familiarizar com essa mulher esqueleto, né? Essa história é muito linda. Então, vamos lá. Ela havia feito alguma coisa que seu pai não aprovava, embora ninguém mais se lembrasse do que havia sido. Seu pai, no entanto, a havia arrastado até os penhascos, atirando-a ao mar. Lá, os peixes devoraram a sua carne e arrancaram seus olhos. Enquanto jazia no fundo do mar, seu esqueleto rolou muitas vezes com as correntes. Um dia, um pescador veio pescar. Bem, na verdade, em outros tempos, muitos costumavam vir a essa baía pescar. Esse pescador, porém, estava afastado da sua colônia e não sabia que os pescadores da região não trabalhavam ali sob a alegação de que a enseada era mal assombrada. O anzol do pescador foi descendo pela água abaixo e se prendeu, logo em que, nos ossos das costelas da mulher esqueleto. O pescador pensou: oba, agora peguei um grande de verdade, agora peguei um mesmo. Na sua imaginação, ele já via quantas pessoas esse peixe iria alimentar, quanto tempo sua carne duraria, quanto tempo ele se veria livre da obrigação de pescar. Peraí, deixa eu colocar a luz um pouco mais pra cá. Melhorou. E enquanto ele lutava com esse enorme peso na ponta do anzol, o mar se encapelou com uma espuma agitada e o caiaque empinava e sacudia porque aquele que estava lá embaixo lutava para se soltar. E quanto mais ela lutava, tanto mais ela se enredava na linha. Não importa o que fizesse, ela estava sendo inexoravelmente arrastada para a superfície, puxada pelos ossos das próprias costelas. O pescador havia se voltado para recolher a rede e por isso não viu a cabeça calva surgir acima das ondas. Não viu os pequenos corais que brilhavam nas órbitas dos crânios. Não viu os crustáceos nos velhos dentes de marfim. Quando ele se voltou com a rede nas mãos, o esqueleto inteiro, no estado em que estava, já havia chegado à superfície e caía suspenso da extremidade do caiaque pelos dentes incisivos. Aí, ele gritou o homem, e seu coração afundou até os joelhos. Seus olhos se esconderam apavorados no fundo da cabeça e sua orelha arderam num vermelho forte. Berrou ele, soltando-a da proa com um remo e começando a remar loucamente na direção da terra. Sem perceber que ela estava emaranhada na sua linha, ele ficou ainda mais assustado, pois ela parecia estar em pé, persegui-lo o tempo todo até a praia. Não importava de que jeito ele desviasse o caiaque, ela continuava ali atrás. Sua respiração formava nuvens de vapor sobre as águas. E seus braços se agitavam como se quisessem agarrá-lo para levá-lo para as profundezas.
Ah, uivava ele, quando o caiaque encalhou na praia. De um salto, ele estava fora da embarcação e saía correndo agarrado à vara de pescar. E o cadáver branco da mulher esqueleto, ainda preso à linha de pescar, vinha aos solavancos bem atrás dele. Ele correu pelas pedras e ela o passou por cima da carne que havia deixado a secar, rachando-a em pedaços com as passadas dos seus mucupes. O tempo todo ela continuou atrás dele, na verdade até pegou um pedaço de peixe congelado enquanto era arrastada. E logo começou a comer, porque há muito, muito tempo não se saciava. Finalmente um homem chegou ao seu iglu, enfiou-se direto no túnel e de quatro engatinhou de qualquer jeito para dentro. Ofegante e soluçante, ele ficou ali deitado no escuro com o coração parecendo um tambor enorme. Afinal, estava seguro. Ah, tão seguro. Seguro, graças aos deuses. Raven, graças a Raven. E também a toda a generosa Sedna, em segurança, afinal. Imaginem quando ele acendeu sua lamparina de óleo de baleia, ali estava ela, aquilo, jogada num monte no chão da neve, com um calcanhar sobre um ombro, um joelho preso nas costelas, um pé por cima do cotovelo. Mais tarde ele não saberia dizer o que realmente aconteceu. Talvez a luz tivesse suavizado suas feições, talvez fosse o fato de ele ser um homem solitário. Mas a sua respiração ganhou um quê de delicadeza. Bem devagar ele estendeu as mãos encardidas e, falando baixinho com a mãe, como a mãe fala com os filhos, começou a soltá-la da linha de pescar. Oh, nananã, ele primeiro soltou os dedos dos pés, depois dos tornozelos, trabalhou sem parar, noite adentro, até cobri-la de peles para aquecê-la, já que os ossos da mulher esqueletos eram iguaizinhos aos de um ser humano. Ele procurou sua pederneira na bainha de couro e usou um pouco do próprio cabelo para acender mais um foguinho. Ficou olhando para ela de vez em quando, enquanto passava óleo na preciosa madeira da sua vara de pescar e enrolava novamente a sua linha de seda. E ela, no meio das peles, não pronunciava a palavra, não tinha coragem para que o caçador não a levasse lá para fora e a jogasse lá embaixo nas pedras, quebrando totalmente os seus ossos. O homem começou a sentir sono, enfiou-se nas peles de dormir e logo estava sonhando. Às vezes, quando os seres humanos dormem, acontece de uma lágrima escapar do olho de quem sonha. Nunca sabemos que tipo de sonho provoca isso, mas sabemos que ou é um sonho de tristeza ou de anseio. E foi isso que aconteceu com o homem. A mulher esqueleto viu o brilho da lágrima à luz do fogo e de repente ela sentiu uma sede daquelas. Ela se aproximou do homem que dormia, rangendo e retinindo, e pôs a boca junto à lágrima. Aquela única lágrima foi como um rio, que ela bebeu, bebeu e bebeu até saciar sua sede de tantos anos. Enquanto estava deitada ao seu lado, ela estendeu a mão para dentro do homem que dormia e retirou seu coração, aquele tambor forte. Sentou-se e começou a batucar dos dois lados do coração. Bum, 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 bum. Enquanto marcava o ritmo, ela começou a cantar em voz alta. Carne, 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 carne. E quanto mais cantava, mais seu corpo se revestia de carne. Ela cantou para ter cabelo, olhos saudáveis e mãos boas e gordas. Ela cantou para ter a divisão entre as pernas e seios compridos o suficiente para se enrolarem e dar calor, e todas as coisas de que as mulheres precisam. Quando estava pronta, ela também cantou para despir o homem que dormia e se enfiou na cama com ele, a pele de um tocando do outro. Ela devolveu o grande tambor, o coração ao corpo dele, e foi assim que acordaram, abraçados um ao outro, enredados da noite juntos, agora de outro jeito, de um jeito bom e duradouro. As pessoas que não conseguem se lembrar de como aconteceu sua primeira desgraça dizem que ela e o pescador foram embora e sempre foram bem alimentados pelas criaturas que ela conheceu na sua vida debaixo d'água. As pessoas garantem que é verdade e que é só isso que sabem. Linda história, né? Então ela divide aqui as explicações, né, em alguns trechos, né, que primeiro é a morte na casa do amor. Depois são as primeiras fases do amor. E ela dá algumas estratégias, né, dentro desse tópico. E é isso. Então vamos começar pela morte na casa do amor. Né? O que ela está falando aqui? Que a incapacidade de encarar a mulher esqueleto, de desenredá-la, é o que provoca o fracasso de muitos relacionamentos afetivos hoje em dia, né? Porque para amar a gente precisa não só ser forte, mas também sábio, né? Então a gente tem que ter essa força que vem do espírito, né? Essa sabedoria da mulher esqueleto. Então, se a gente quer ser alimentado por toda a vida, a gente precisa encarar e desenvolver um relacionamento
com a natureza da vida, morte e vida, né? De saber quando as coisas começam e quando elas terminam. Então, quando a gente tem esse tipo de relacionamento, a gente não sai mais por aí à caça de fantasias, né? Mas a gente se torna conhecedor das mortes necessárias e dos nascimentos surpreendentes que criam esse verdadeiro relacionamento. Né? Então, quando a gente encara a mulher esqueleto de frente, a gente aprende que a paixão não é alguma coisa que se vai obter, né? Mas sim é algo gerado em ciclos, né? E distribuído. Então, é a mulher esqueleto que demonstra que uma vida compartilhada nos fluxos e refluxos, né? Em todos os finais e reinícios, é o que cria uma inigualável amor de devoção, né? Porque hoje em dia a gente tem esses amores líquidos, né? Efêmeros. Então essa história é uma imagem adequada para o problema, né, do amor moderno. Então desse medo da natureza da vida, morte e vida, né? A gente achar que as coisas são para sempre, ou então a gente não quer ver o lado sombrio, né? Então especial desse aspecto da morte. Então, em grande parte da cultura ocidental, o personagem original da natureza da morte ele foi encoberto por vários dogmas, né? E doutrinas até o ponto em que se separou de vez da sua outra metade, que é a vida. Então, para existir vida, precisa existir morte e vice-versa, né? Então, a gente foi ensinado equivocadamente a aceitar a forma mutilada de um dos aspectos mais básicos, né? E profundos da natureza selvagem. Então, a gente aprendeu que a morte é sempre acompanhada de mais morte. Não que quando você deixa algo morrer, você pode fazer com que outra coisa nasça, né? Então, isso simplesmente não é verdade. A morte está sempre no processo de incubar uma vida nova, né? Mesmo quando a nossa existência foi retalhada até os ossos, como é dito no conto, né? Então, em vez de considerar os arquétipos da vida, da morte, da vida opostos, a gente deve encarar eles juntos, né? Como o lado esquerdo e o direito de um único pensamento. Então, se a gente acredita que a força da vida, morte e vida não tem mais nenhum papel depois da morte, não é de se estranhar, né, que alguns seres humanos tenham pavor de compromisso, né? Então, eles têm um medo muito horrível de passar por um final, que seja, né? Então, às vezes a pessoa nem entra, nem se envolve porque já está temendo que algo vai acabar, né? Que aquela magia vai acabar, que aquela conexão possa acabar. Então, tem medo porque pressentem que lá na copa da casa do amor está sentada a morte, né? Batendo com o dedo do pé no chão, dobrando e redobrando as suas luvas, como ela diz aqui, né? Então, a gente precisa primeiro aceitar essa força da vida, morte e vida. E qualquer relacionamento vai ter que vir acompanhado dessa mulher esqueleto, né? Então, as forças da vida, morte e vida, elas fazem parte da nossa própria história, né? Como uma autoridade interna que sabe os passos e que conhece essa dança da vida e da morte. Então, ela é composta pelas partes de nós mesmos que sabem, né, quando algo pode e deve nascer e quando algo deve morrer. E isso não só em relacionamentos afetivos, né, mas tudo, tipo, começar um projeto ou então manter uma coisa lá arrastada. Você sabe que aquele negócio precisa acabar, você sabe que aquilo, se acabar, você já pode abrir espaço para algo novo, né? Mas você continua ali, continua naquilo, continua naquilo. Então, é um processo, né? Então, as primeiras fases do amor, né? Que ela destrincha aqui. Então, a gente começa pela descoberta acidental do tesouro, né? Em todas as histórias tem um material que pode ser compreendido como um espelho a refletir as enfermidades ou a saúde da nossa própria vida interior, né? Então, nas lendas ocorrem temas místicos que podem ser considerados descrições dos estágios e das instruções necessárias para a manutenção do equilíbrio tanto no mundo objetivo quanto no subjetivo, né? Então, embora a gente pudesse interpretar essa história da mulher esqueleto como um símbolo dos movimentos dentro de uma única psique, eu acho que essa história, né, eu e a opinião também da Clarissa, ela tem o seu maior valor quando ela é compreendida como uma série de 7 tarefas que ensinam uma alma a amar outra profundamente. Então, a gente vai entrar nessas 7 tarefas aí. Então, são elas a descoberta da outra pessoa como uma espécie de tesouro espiritual, né? Quando a gente olha para outra pessoa, enxerga nela um tesouro espiritual, né? Então, muito embora a princípio não se perceba exatamente o que foi encontrado, né? A gente encontra, mas a gente não sabe de fato o que é, né? Então, em seguida, na maioria dos relacionamentos vem a caça e a tentativa da ocultação, né? Um tempo de esperança e receio para os dois lados, aquela coisa de será que eu me entrego, será que eu não me entrego? E aí depois vem a tarefa de desenredar e compreender
os aspectos da vida, morte e vida do relacionamento e a compaixão dessa tarefa, né? E segue-se a confiança que gera o relaxamento, né? Quando você se entrega, quando você confia, você relaxa. E a capacidade de descansar na presença do outro, né? Que gera boa vontade. E acompanhada de um período de compartilhamento dos sonhos futuros, assim como de tristezas passadas, sendo esse o início da cura de ferimentos arcaicos relacionados ao amor. Então, finalmente, o uso do coração, né? Quando ela tira o coração, para fazer brotar uma nova vida. E a ilusão do corpo e da alma. É lindo, é muito linda essa história. Então, a primeira tarefa, né, que é a descoberta do tesouro, ela se encontra em dezenas de lendas, né, de várias histórias, que descrevem a captura de uma criatura do fundo do mar. Então, quando isso ocorre na narrativa, a gente sabe sempre que uma grande luta logo vai se realizar, né, entre o que vive no mundo objetivo e o que vive ou que foi, por meio de uma repressão, né, forçado a viver no mundo subterrâneo, porque no começo do conto ela é jogada no mar, né? Então, nessa história, o pescador pega mais do que ele jamais esperou, né? Então, ele pensa, nossa, esse daqui é grande, quando ele se volta para recolher a rede, né? Ele não se dá conta que ele está trazendo para a superfície a criatura mais apavorante que ele já viu, né? De estar trazendo mais do que ele tem condição de manejar. Então, ele não sabe que vai ter que se entender com essa criatura, né? Que lidar com ela, que tá pondo, né? De ter todos os seus poderes testados. Então, quando você desperta essa mulher esqueleto, você tem que saber lidar com ela, né? E o que é pior, ele não sabe que não sabe, né? É esse o estado de todos os apaixonados no início, são todos cegos. Todo mundo tá cego. Então, os seres humanos imprudentes, eles são propensos a se acercar do amor do mesmo jeito que o pescador da história encara o que apanhou. Né? Ah, espero apanhar um bem grande, um que me alimente por muito tempo, um que seja interessante, que facilite minha vida, do qual eu possa me gabar com todos os outros caçadores. Então, é esse o movimento natural do caçador ingênuo, né? Os talvez muito jovens, não iniciados, né? Os famintos, os feridos, os que ficam vibrando no ego. Todas as motivações deles giram em torno de conquista de troféus, né? Você estar com alguém ou com alguma pessoa porque você quer se mostrar, né? Mostrar que você está com aquela pessoa, enfim. Os muito jovens ainda não sabem o que eles estão procurando direito, né? E os famintos, eles buscam o sustento. E os feridos, eles procuram a compreensão, né? Compensação por perdas anteriores. Então, no entanto, assim, todos eles querem que o tesouro caia por acaso do céu, né? Então, quando a gente está na companhia de grandes forças, né, da psique, nesse caso, da mulher da vida, morte e vida, e se somos ingênuos, então a gente vai receber mais do que a gente está procurando, o que é o caso, né? Mas no fundo a gente sabe que nada de valor jamais surge dessa maneira, né? Sem realizar muito, assim. Então a gente tem mas a gente tem esse desejo mesmo assim. Então ficar deitado apenas sonhando com o amor perfeito é muito fácil, né? Uma espécie de anestesia da qual a gente talvez nunca se recupere, porque a nossa sociedade é assim, né? Mas a gente tem que entender que por mais que a gente não se sinta, que a gente não queira, que a gente não se sinta digno, né, que realmente a gente não esperasse por isso, por acaso, em alguma hora da nossa vida a gente vai topar com esse tesouro. Então a gente tem que saber o que a gente vai fazer com ele, né? Cabe à nossa alma a tarefa de não ignorar o que veio à tona, né, de reconhecer o tesouro pelo que ele for. E não importando quanto a sua apresentação for inusitada, né, quanto aparecer assim do nada, mas refletir com cuidado acerca do que você vai fazer em seguida, né? Então, a imagem do pescador ela tem um simbolismo arquétipo muito forte, né? Em comum com a do caçador. Então, as duas representam os elementos psicológicos do ser humano que procura saber sobre algo, né? Que lutam para nutrir esse self por meio da fusão com essa natureza instintiva. Então, às vezes os amantes começam da mesma forma, né? No início do relacionamento já estão à procura de um pouco de emoção, estão só à procura de um pouco de emoção, né? Ou de uma dose de antidepressiva, de uma companhia para me ajudar a passar o dia, passar a noite, sem que eles percebam que demasiadamente eles penetram numa parte da sua própria psique e da psique do outro habitado pela mulher esqueleto, né? Então, embora esse ego esteja à procura do prazer, esse espaço psíquico é um terreno sagrado para a mulher esqueleto, né? Então, se a gente sai à pesca nessas águas, a gente pode ter certeza de que
vamos fisgá-la, né? Então, o pescador ele considera que está apenas na busca de nutrição, né, e de alimento, quando na realidade está trazendo das profundezas a natureza feminina elemental por inteiro, né? A esquecida natureza da vida, morte e vida. Então, ela não pode ser ignorada. A gente não pode ignorar isso. Então, a mulher esqueleto ela passou uma eternidade embaixo d'água, né? E ela também pode ser compreendida como a força da vida, morte e vida de uma mulher que tenha sido mal utilizada ou que tenha ficado sem uso, né? Nesse relacionamento consigo mesma também. Então, em sua forma essencial, ela governa a capacidade intuitiva e emotiva de completar os ciclos vitais de nascimento e encerramento, né? De lamentações, de festejo, de celebração. Então, ela é a que observa as coisas, né? Ela sabe dizer quando chegou a hora de um lugar, uma coisa, um ato, um grupo ou um relacionamento morrer. Então, a gente precisa alimentar essa mulher esqueleto, né? Pra gente realmente saber quando que chegou essa hora. Então, reconhecer isso, né? Então, aí a gente tem também a outra tarefa, né? O outro lado, que é a perseguição e a tentativa de se ocultar. Então, a natureza da morte ela tem o estranho hábito de surgir nos casos de amor exatamente no instante que a gente tem a sensação de ter conquistado alguém, né? Exatamente quando a gente sente que a gente fisgou aquele peixe grande. Então, é aí que a natureza da vida, morte e vida vem à tona e deixa todo mundo apavorado. Nesse estágio que se desenvolve mais o pensamento tortuoso a respeito dos motivos pelos quais o amor não pode, não deve e não vai dar certo para uma das duas partes, né? Então, no início, quando a gente está aprendendo a amar de verdade, a gente não compreende muito bem as coisas, né? A gente acha que esse amor, né, que esse amor pode nos perseguir, quando de fato a nossa intenção de nos relacionarmos com outro ser humano é o que fisga a mulher esqueleto de tal forma que ela não consegue fugir da gente. Então, onde quer que o amor esteja nascendo, a força da vida, morte e vida também vai vir à tona, né? Então, aqui o pescador e a mulher esqueleto eles estão totalmente enredados um no outro. Então, enquanto a mulher esqueleto ela segue, né, aos trancos desse pescador apavorado, ela começa uma participação primitiva na vida, né? Ela sente fome e come o peixe seco na hora que ele está, né, levando ela. E aí mais tarde, quando ela se aproxima ainda mais da vida, ela sacia sua sede com a lágrima do pescador. Então, a gente vê esse estranho fenômeno em vários casos de amor, né? Quanto mais ele corre, maior a velocidade ela alcança. Então, quando o parceiro ou o outro tenta fugir do relacionamento, esse relacionamento paradoxalmente recebe mais vida, né? E quanto mais vida é gerada, mais assustado fica o pescador. E quanto mais ele corre, mais vida se cria. Então, esse fenômeno é uma das principais tragicomédias, né, da vida, né? Então, uma pessoa vivendo numa situação semelhante pode sonhar que conhecia uma mulher, um amante, cujo corpo macio se abria como um armário, né? E havia embriões pulsantes e reluzantes, adegas em prateleiras gotejando sangue e sacos repletos com o primeiro verde da primavera. Foi concedido um longo silêncio a essa pessoa, pois esse foi um sonho com a natureza da vida, morte e vida. Então, a fase de correr e se esconder é o período no qual os amantes tentam racionalizar os seus medos, né? Aquela recusa ao chamado, né? A se abrir para esse ciclo do amor. Então, eles dizem, posso me dar melhor com outra pessoa, não quero renunciar ao meu tan, né? Não quero mudar minha vida, não quero encarar minhas feridas, nem as de ninguém mais. Então, ainda não estou pronto, né? Ou então, não quero ser transformado sem primeiro saber como eu vou me sentir depois. Então, aquele medo de se entregar mesmo. Né? Então, é uma fase que os pensamentos ficam todos embolados, tudo confuso, que é aí que a gente tem que desemaranhar isso, né? E quando se quer procurar um abrigo a todo custo e quando o coração bate, não tanto por amar ou por se sentir amado, quanto por um terror humilhante. Né? Então, ser encurralado pela morte, que horror, né? Ninguém quer ser encurralado pela morte. Então, ninguém quer enfrentar esse horror, né? Que é a vida, morte e vida. Então, tem gente que comete o erro, né? De pensar que está fugindo do relacionamento quando age dessa forma. Mas não tá, não. Na verdade, não tá fugindo do amor ou da pressão do relacionamento. A pessoa está correndo, né, o mais rápido do que a misteriosa força da vida, morte e vida. Então, a psicologia diagnostica essa situação, né, como o medo da intimidade, o medo do envolvimento. Mas, no entanto, isso é só o sintoma, né? A questão é muito mais embaixo, porque a causa disso é da descrença e da desconfiança, né? O maior medo do homem é o de se entregar para uma mulher, né? Então, aqueles que fogem sempre temem viver de fato de acordo com os ciclos da natureza selvagem.
né? Então, nesse ponto, a morte persegue o homem pelas águas, cruzando a fronteira entre o inconsciente e a terra firme, né, da mente consciente. Então, a psique consciente percebe o que fisgou e tenta desesperadamente correr mais do que a presa, né? Então, constantemente a gente age assim na nossa vida, né? Algo de apavorante mostra se aparece para você assim. E nós não estamos prestando atenção e continuamos a puxar a linha, imaginando se tratar de uma boa pesca, né? É um achado, mas não do tipo que a gente estava imaginando. Então, é um tesouro que, infelizmente, a gente aprendeu a temer, né? Por isso a gente tenta fugir, jogar fora, né? A gente tenta embelezar aquilo, tornar o que não é, né? Achar uma pessoa e querer moldar ela do nosso jeito. A gente quer só, e muitas vezes a gente quer só beleza, né? Nesse processo do amor. Mas a gente acaba tendo que encarar essa realidade perversa, né? Esse outro lado. Então a gente empurra a mulher esqueleto para longe, mas ela insiste em ficar ali, né? Então a gente corre, ela acompanha a gente. Ela é a grande mestra que a gente sempre dissemos que queríamos, né? Mas não é essa mestra. A gente fala, né? A gente quer outra, a gente quer uma mestra bonitinha, uma mestra que não vai trazer essa morte, né? Então, tem um ditado que diz que quando um aluno está pronto, o professor aparece. Isso quer dizer que o professor chega quando a alma, não o ego, está pronta, né? E o mestre vem quando a alma chama. Então, é você ouvir o chamado, realmente. E graças a Deus que isso aconteça, porque o ego ele nunca vai estar pronto para isso, né? Se dependesse apenas do preparo do ego, o fato de o mestre ser atraído até nós, permaneceríamos essencialmente sem mestres pela vida fora. Então nós somos abençoados, já que a alma continua transmitindo o seu desejo, ignorando as opiniões inconstantes do ego. Então é sempre assim, vai ser sempre uma briga, né? Uma luta entre o nosso ego e nossa alma. Né? Se a gente está ouvindo o coração ou se a gente está ouvindo o ego. Né? Então buscar equilibrar isso sempre, né? Quando as coisas ficam enreadas e assustadoras nos relacionamentos amorosos, as pessoas receiam que o fim está próximo. Mas isso não é verdade. Como se trata de uma questão arquétipa e como a mulher esqueleto realiza o trabalho do destino, espera-se que o herói saia correndo pelo horizonte afora, espera-se que a morte o acompanhe de perto, espera-se que o aprendiz de diamante se enfie na sua choupana e espera-se que a mulher esqueleto consiga também entrar nesse abrigo seguro, espera-se que ele a desemaranhe e assim por diante. Mas às vezes esse medo de enfrentar a natureza da morte é desvirtuado, transformando-se numa atitude de fuga da raia, né? Na tentativa de manter apenas os aspectos agradáveis do relacionamento, né? Tudo a parte luz, né? Deixando de lado o vínculo com a mulher esqueleto, e isso nunca funciona, né? Então essa atitude provoca a extrema ansiedade do parceiro que não está dando um tempo, né? Porque ele próprio está disposto a se encontrar com a mulher esqueleto. Então, aqueles que entram no relacionamento com a mulher esqueleto vão conquistar um duradouro talento para o amor, né? Porque você vai conseguir enxergar os dois lados, todos os lados, né, do outro. Então você não vai se assustar, você não vai fugir da sombra do outro, né? Então aqueles que recusam não vão conquistar nada, né? Não tem como evitar isso. Então, todos os ainda não estou pronto, ou todos os preciso de um tempo, são compreensíveis por curto tempo, né? Por um curto período de tempo. Mas a verdade é que não existe a sensação de estar completamente pronto para nada. A gente nunca está 100% pronto, né? Ou nunca vai ser a hora certa. Então, como acontece em qualquer mergulho no inconsciente, chega uma hora em que simplesmente a gente torce para aquilo dar certo, a gente se entrega, a gente, né, aperta o nariz, se joga no mar e a gente salta do abismo, né? A gente precisa soltar. Se não fosse assim, a gente não teria precisado criar as palavras herói, heroína ou coragem, né? Isso é um trecho, nossa, é uma passagem muito bonita que ela fala sobre isso. E a coragem, aqueles 20 segundos de coragem, né? A gente precisa de coragem para se conhecer, coragem para sair da nossa zona de conforto, coragem para fazer as coisas diferentes, né? Ir atrás dos nossos sonhos, ir atrás das relações, se entregar ao que o universo coloca para você, né? Porque às vezes a gente não tá esperando que algo tão, né, um tesouro tão grande apareça pra gente, mas ele aparece. E aí o que a gente vai fazer com isso? Né? Como a gente vai lidar com isso? Então, amar os prazeres, ela fala, né, que sem uma tarefa. Não, peraí que eu vou pegar o trecho inteiro. É preciso realizar o trabalho do aprendizado da natureza da vida, morte e vida.
Rejeitada, a mulher esqueleto afunda para baixo da água, mas ela surgirá novamente e sairá no nosso encalço insistente. É essa a sua função. A nossa função é a de aprender, né? Se a gente quer amar, não tem como a gente evitar a existência, né? Esse aprendizado. Então, o trabalho de abraçar essa mulher esqueleto é uma tarefa, né? Sem uma tarefa desafiadora, a gente não tem transformação. Então, sem uma tarefa, não tem uma satisfação verdadeira, né? E amar os prazeres, amar a parte boa das pessoas, né? Tudo isso é muito fácil, né? Mas amar de verdade exige um herói, né? Exige um herói que consiga controlar o seu próprio medo. Então, é muito interessante a gente refletir sobre isso, né? Pra gente se esforçar para que os relacionamentos durem, né? Consiga fazer com que isso dure e seja um amor, né? Seja um amor genuíno um pelo outro. E o amor vai abraçar tudo isso, vai abraçar a luz, vai abraçar a sombra, né? Então, aí tem a outra tarefa, né? Desembaraçar o esqueleto, desembaraçando o esqueleto. Então, essa história da mulher esqueleto, ela é uma das histórias universais que representam aquele teste do pretendente, né? Que os amantes precisam provar a tua boa intenção e o teu poder, né? E demonstram geralmente que tem os culhões, né? Para encarar alguma força luminosa, né? Que seja mais poderosa e assustadora. Então, embora aqui a gente esteja chamando de natureza da vida, morte e vida, a gente poderia chamar também de um aspecto do self, né? Ou do espírito do amor. E ainda outros, né? De Deus, de graça, de espírito de energia, ou de uma infinitude de nomes, né? Então, o pescador ele demonstra sua boa intenção, sua força, seu envolvimento crescente com essa mulher esqueleto ao desemaranhá-la, né? A falar, não, beleza, agora que você tá aqui, que eu não consegui fugir, né? Eu vou tirar vou te desemaranhar. Então ele olha para ela toda dobrada para um lado e para o outro e vê nela um vislumbre de algo, né? Ele mudou um pouco a percepção em relação a ela. E ele nem sabe o porquê, que ele sentiu isso. Né? Então ele havia fugido dela ofegante e soluçante, agora ele cogita tocar nela. Né? E só por existir, ela de algum modo está tocando o coração do pescador. Então, quando a gente compreende a solidão da natureza da vida, morte e vida, que é constantemente rejeitada, a gente talvez possa nos sentir tocado pelo seu sofrimento, né? Então, se for ao amor que a gente estiver se dedicando, muito embora nos sintamos apreensivos ou assustados, a gente está disposto a desembaraçar a linha dos ossos da natureza da morte, né? A gente está disposto a ver como tudo isso vai funcionar junto. Então, a gente está disposto a tocar o não belo no outro e em nós, né? Isso é um mega desafio. Então, oculto nesse desafio está um teste inteligente do self, que ele se encontra em termos mais claros nos contos em que o belo assume a aparência de feio com o objetivo de pôr à prova a personalidade de alguém, né? Tipo a Bela e a Fera, né? Então, é muito interessante. Quando a gente se supera para tocar o não belo, a gente é recompensado, né? Quando nós desfazemos o não belo, a gente é isolado da vida e deixado desamparado. Então, isso é uma boa coisa a se pensar. Né? O que é o não belo? Né? O nosso próprio anseio secreto de sermos amados é o não belo. Né? Desamar e mal amar é o não belo. Né? A nossa negligência na lealdade, na devoção é o não belo. A nossa sensação de isolamento da alma é não belo. Nossas incompreensões, nossas falhas, nossas imperfeições psicológicas, isso tudo é não belo. Né? Nossas fantasias infantis, a natureza da vida, morte e vida que dá luz, que destrói, que incuba, dá luz novamente, é considerada nas nossas culturas não belo. Né? Então, desemaranhar a mulher esqueleto é como compreender esse erro, né, conceitual e corrigi-lo. Então, desemaranhar a mulher esqueleto é compreender que o amor não significa apenas velas tremeluzentes, né, e plenitude. Desemaranhar a mulher esqueleto significa que encontramos o entusiasmo em vez do medo nas trevas da regeneração. Significa um bálsamo para velhas feridas. Significa modificar o nosso jeito de ver e de ser de modo a refletir a saúde da alma em vez da sua penúria. Lindo, né? Nossa. Ai.
Para Má, tocamos a mulher ossuda, primitiva e não tão bela, decifrando para nós mesmos o sentido da natureza da vida, morte e vida, devolvendo-lhe o estado natural, permitindo que volte a viver. Não é suficiente puxar o inconsciente até a superfície, nem mesmo arrastá-lo por acaso até dentro de casa. Sentir medo ou desdém do inconsciente por muito tempo impede o avanço do amor. Né? A gente paralisa, se a gente fica vibrando no medo o tempo todo, a gente não consegue se entregar, né? Então, desemaranhar a mulher esqueleto é começar a quebrar o encanto, né? Ou seja, o modo de sermos consumidos, de morrermos para sempre. Em termos arquétipos, desemaranhar algo é empreender uma descida, seguir por um labirinto, penetrar no mundo subterrâneo, ou no lugar em que as coisas são reveladas de uma forma inteiramente nova, né? Ser capaz de acompanhar um processo complexo. E nos contos de fadas, soltar a faixa, desfazer o nó, desamarrar e desenredar representa começar a entender algo, né? Entender de onde que vem essa natureza, entender as suas aplicações, o seu uso, né? A se tornar um mago, uma alma sábia. Então, quando a gente entra em contato com essa mulher esqueleto, a gente começa a criar uma sabedoria, né? Uma sabedoria maior a respeito de si, né? De si e do outro. Então, a gente está usando aqui esse resgate da nossa alma, né? Então, ela fala que existem 3 aspectos que diferenciam a vida, né? Essa vida a partir da alma e da vida a partir do ego. Né? Elas são a capacidade de pressentir novos caminhos e de aprendê-los, a tenacidade necessária para atravessar uma fase difícil e a paciência para aprender o amor profundo com o tempo. Né? Então, a paciência não é o forte do ego. A gente é muito imediatista, né? E nem um relacionamento duradouro. Então, hoje na sociedade a gente não quer, né? A gente não quer passar por isso. Então, não é a partir do ego inconstante que a gente ama o outro, mas sim do fundo da nossa alma selvagem. Então, até tem um trecho aqui que ela fala: uma paciência desenfreada, como coloca a poeta Adrienne Rich, é imprescindível para desemaranhar os ossos, para aprender o significado da morte, para ter a tenacidade de ficar com ela. Seria um erro pensar que é necessário um herói musculoso para conseguir isso. Não é não. É preciso um coração disposto a morrer, renascer, morrer e renascer, repetidamente. Lindo. Então, na tarefa de desembaraçar essa mulher esqueleto, a gente adquire a capacidade de pressentir o que vai vir depois, né? De compreender melhor como se relacionam todos os aspectos da psique natural, né? E como que a gente pode participar disso. Então, a gente conquista um conhecimento articulado do próprio self e da pessoa que está com a gente, né? Do outro também. Então, a gente reforça a nossa capacidade para acompanhar essas fases, né? Os projetos, as eras de incubação, o nascimento e a transformação, né? De tudo que a gente faz. Então, nesse sentido, um parceiro que de início, né, foi muito ingênuo acerca do amor, né, ele vai ficando muito melhor sobre esse aspecto por ter observado essa mulher esqueleto e por ter arrumado seus ossos, sabe? Então, à medida que se começa a avaliar os padrões da vida, morte e vida, a gente pode prever os ciclos do relacionamento, né, em termos do excesso seguindo-se a falta e do desgaste seguindo-se a abundância. Né? Então, uma pessoa que tenha desembaraçado a mulher esqueleto, ela conhece a paciência melhor do que ninguém, né? Sabe esperar melhor, não se choca com a escassez, também não tem medo dela. Então, como que um homem aprende essas coisas? Né? Como que um homem vai aprender tudo isso? Como qualquer um consegue aprender? Né? Basta a gente entrar em diálogo direto com a natureza da vida, morte e vida, prestando atenção à voz interna. Nossa voz interna que não é a do ego. Lembra da história da vassalissa? Da bonequinha? Então, tá tudo se interligando, né? A gente vai linkando esses pontos. Então, aprenda, né, perguntando a natureza da vida, morte e vida, perguntas incisivas sobre o amor, sobre amar, né? E depois a gente ouvir essas respostas com atenção, né, com o nosso coração. Então, com isso tudo, a gente aprende a não nos deixar levar pela voz irritante, né, que vai nos dizendo do fundo da mente: isso é uma besteira, né? Eu que estou inventando essas coisas. Não é por aí, né? Aprender a ignorar essa voz e dar atenção ao que se ouve por trás dela é essencial para a gente conseguir seguir, né? Então, aprender a seguir o que a gente escuta, porque aí a gente começa a usar a mente a favor do coração, né? Então, a gente precisa adotar a prática diária de meditar, né, sobre a repetição do ato de desenredar a natureza da vida, morte e vida. Então, o pescador inventou uma pequena canção de um único verso,
né, que repete para ajudar na tarefa de desembaraçar a linha. Então é uma canção para propiciar a percepção, para auxiliar na soltura dessa natureza da mulher esqueleto. Então a gente não sabe o que ele está cantando, né, no conto, mas a gente pode tentar adivinhar. Então, quando a gente estiver soltando essa natureza, é bom que a gente cantasse algo mais ou menos assim. Aí ela dá aqui o trechinho. Ao que eu preciso, aí são as perguntas que a gente pode se fazer, né, para começar a entender um pouco como a gente vai desenredar isso. Então, anota aí também, tá? Ao que eu preciso dar mais morte hoje para gerar mais vida? O que eu sei que precisa morrer, mas hesito em permitir que isso ocorra? O que precisa morrer em mim para que eu possa amar? Qual é a não beleza que eu temo? Que utilidade pode ter para mim hoje o poder do não belo? O que deveria morrer hoje e o que deveria viver? Qual vida eu tenho medo de dar à luz? Se não for agora, quando? São perguntas, ó, muito, né, cabulosas que a gente tem que se fazer e que podem ajudar, né, a gente a chegar nesse estado de descobrir o amor, né, na sua essência pura. Então a gente entoar essa canção da consciência, né, até a gente sentir o ardor da verdade, que não é fácil, né, a gente realmente entrar para dentro e ouvir essa verdade, né? Então o que a gente realmente está fazendo, não o que a gente acha, né, que está fazendo, não o que a gente quer pensar que a gente está fazendo, né? Então é assim que a gente se desenreda os nossos sentimentos. E a gente tem início a compreensão dos motivos pelos quais o amor e a vida devem ser vividos a partir dos ossos, né? Então, para encarar a mulher esqueleto, ninguém precisa assumir o papel de herói intergaláctico, né? Entrar em conflito armado, nem mesmo arriscar sua vida. Basta que a gente queira desemaranhar isso, né? E aí a gente entra também agora no sono da confiança, né? Que é a outra parte do estágio da história. No estágio do relacionamento, o amante ele volta ao estado da inocência, né? No qual ele ainda se amedronta com os elementos, no qual ele está cheio de desejo, esperanças e sonhos, né? A inocência é diferente da ingenuidade. No interior existe um antigo ditado que é assim: a ignorância é não saber nada e ser atraído pelo bem. A inocência é saber tudo e ainda assim ser atraído pelo bem. Né? Então, vamos ver onde é que a gente vai chegar com isso. O pescador ele trouxe a natureza, né, da vida, morte e vida para a superfície. Então, contra a sua própria vontade, ele foi perseguido por ela, mas ele também conseguiu encarar. Né? Encarou de frente aquilo. Então, ele sentiu pena do seu estado emaranhado e tocou a mulher esqueleto. Tudo isso leva a uma participação plena. Né? Então, tudo isso leva ele para uma transformação, né, para o amor, em direção ao amor. Então, embora a imagem do sono possa indicar o inconsciente, né, quando ele começa a dormir, nesse caso ela representa a criação, né, a renovação. Então, o sono é o símbolo do renascimento. Então, nos mitos da criação, as almas adormecem enquanto se realiza uma transformação de uma duração determinada. Porque no sono, nós nos recriamos, né, nos renovamos. Então, aí a gente entra para esse estado de inocência, né? E esse estado ele é ativado, alcançado, né, quando a gente descarta o cinismo, as atitudes defensivas, né, quando a gente volta a mergulhar no estado de deslumbramento que a gente vê na maioria dos seres humanos, que são muito jovens e em muitos que são muito velhos, né, aquela coisa de criança, da criança interior. Então é a prática de se olhar com os olhos de uma criatura é a prática de se olhar com os olhos de um espírito sábio, né, de um espírito sábio, amoroso, em vez de olhar com os de um cão açoitado, né, se fazendo de vítima, uma criatura acuada, né, então do ser humano ferido, irritado. A inocência, ela é um estado que se renova quando a gente dorme, né? Infelizmente são muitos que deixaram de lado esse estado ao acordar, né? Então seria melhor se sempre trouxéssemos conosco essa inocência alerta, né, e apertássemos junto ao corpo para sentir o seu calor. Então, aqui ela diz que tudo que a gente procura está à nossa procura também, né, a lei da atração, assim, aquela coisa magnética. Então, se a gente ficar bem quietos, o que procuramos nos encontrará, né, e ele estará esperando por nós há muito tempo. E depois que ele aparecer, a gente não deve fugir, a gente deve descansar. Né? E a gente vê o que acontece em seguida. Então é esse o jeito de se aproximar da natureza da morte, não com astúcia, esperteza, mas com a confiança no espírito, né?
O termo inocente é muitas vezes usado para indicar uma pessoa sem conhecimento, um simplório, né? No entanto, a origem da palavra significa inocente de dano ou de lesão. Em espanhol, a palavra inocente descreve uma pessoa que tenta não prejudicar o outro, mas que também é capaz de curar qualquer lesão ou dano causado a si mesmo. Então, La Inocenta, né, é o nome que se dá geralmente a uma curandeira, né, uma benzedeira, a que cura, né, a bruxa. Então, ser inocente não significa ser capaz de ver com nitidez qual é o problema e corrigi-lo. Quer dizer, significa, né, ser capaz de ver com nitidez qual é o problema e corrigi-lo. Então, essas são as poderosas imagens por trás da inocência, né? Ela é considerada não só uma atitude de evitar o dano dos outros, né, aos outros e ao próprio self, mas também a capacidade de curar e recuperar a si mesma e aos outros, né? Então, pensa nisso, assim, imagina as vantagens para todos, né, no ciclo do amor. Então, é aquela coisa que quando você cura o outro, você está se curando de si, você está curando, você está deixando o amor entrar em você, e aí você vai se purificando, e com isso você começa a reverberar e vai purificando os outros também, né? Então, tem uma parte aqui também que esse capítulo, gente, ele é muito, tem muita coisa, né, assim, mas é uma coisa que ela fala também que é muito boa, que é quando o perigo está por perto e uma prudência que não tem justificativa e que se origina de algum ferimento interior, né, essa última faz com que os homens ajam de modo irritadiço e desinteressado, mesmo quando eles sentem que gostariam de demonstrar carinho e afeto. Quem nunca, né? Aquela pessoa que você sabe que ela quer, mas ela não tá conseguindo se entregar. Então, as pessoas que têm medo de ser ludibriadas, ou de entrar num beco sem saída, ou que não param de vociferar os seus direitos de querer ser livre, são as que deixam o ouro escapar por entre os dedos, né? Muitas vezes a gente escuta um homem falando que ele quer uma boa mulher, né? Que ele tem uma boa mulher, que está interessado nele e ele nela, mas que ele simplesmente não consegue se soltar o suficiente para saber o que realmente sente por ela. E o momento crítico para uma pessoa desse tipo ocorre quando ela se permite amar apesar de, né? Apesar de ter suas angústias, apesar de ficar nervoso, apesar de ter sido ferido anteriormente, apesar de ter meio desconhecido, né? É a gente se jogar, como a gente estava falando, se jogar do abismo. Então, às vezes, não existem palavras que estimulem essa coragem, né? Às vezes é preciso simplesmente mergulhar. Então, tende a haver em algum ponto da vida de um homem um período em que ele confia na direção que o amor leva ele, né? Isso é muito lindo, assim, dá até um arrepio, em que ele tenha mais medo de ficar confinado a algum lugar, né, sombrio ali, do rio seco da psique, né, do que de estar solto num território exuberante, porém inexplorado. Então, quando uma vida é excessivamente controlada, cada vez há menos vida para controlar. Uau! Essa também olha, é até desafiador de ler, né? Mas é isso. Se entregar, não ter medo de morrer, né? Não ter medo de pegar esse selfie do espírito e se aprumar, né? Acho que essa é a palavra. Então, a confiança não depende de que a sua parceira não o magoe, né? Essa é uma confiança na possibilidade da cura de qualquer ferimento que ele sofre, uma confiança na vida nova que se segue à antiga, né? Uma confiança na existência de um significado mais profundo em todas essas coisas, em que acontecimentos aparentemente ínfimos não são desprovidos de significado, em que todos os aspectos da vida, os ásperos e os recortados, os alegres e os sublimes, todos podem ser aproveitados como energia. Então, energia da vida, né? Então, quando duas pessoas, né, os dois parceiros, eles estiverem bem iniciados juntos, eles podem ter o poder de amenizar qualquer sofrimento, de sobreviver a qualquer dor, né? Você desperta sozinha, aí a pessoa desperta sozinho também, aí você se junta para levar esse relacionamento para frente, né? Para você se conectar com o outro de uma forma muito mais profunda, de uma forma muito mais de alma, né? Essa é a verdadeira relação, né, de amor. Então, é por aí, né? Aprender a confiar no que vier, né, a vir de uma natureza transformadora, né? E aí ela fala da lágrima. Então, são vários elementos nessa história, né? Aí a doação da lágrima. Então, enquanto o pescador dorme, né, aquela lágrima, ela escorre, né, do canto do olho dele. Então, essas lágrimas, elas detêm, né, as lágrimas em si, elas detêm um poder criativo, né?
Na mitologia, o surgimento de uma lágrima provoca uma criação imensa e uma união sincera, né? Isso é muito lindo. Então, no folclore das ervas, as lágrimas elas são usadas como aglutinante para prender elementos, unir ideias e reunir almas, né? Nos contos de fada, quando as lágrimas brotam, elas espantam os ladrões ou provocam inundação nos rios, né? Então, quando são salpicadas, invocam os espíritos. Quando derramadas sobre um corpo, curam lacerações e restauram a visão. Quando tocadas, causam a concepção. Então, quando se chegou até esse ponto no relacionamento com a natureza da vida, morte e vida, a lágrima vertida é a lágrima da paixão, né? E da compaixão combinadas por si mesmo e pelo outro. Então, é a lágrima mais difícil de ser derramada, especialmente para homens, né? Para os homens que não conseguem expressar esse sentimento, né? E certos tipos de mulheres calejadas, né? Pela vida, pelos abusos, por outras relações, então não conseguem é, soltar, né, esse sentimento dentro de si. Então, essa lágrima da paixão e da compaixão, ela surge na maioria das vezes depois da descoberta acidental do tesouro, né, depois da perseguição apavorante, depois do esqueleto ser desembaraçado, porque é uma combinação desses atos que gera a exaustão, né, a derrubada das defesas, o exame de si mesmo, o despir-se até os ossos, né, o desejo tanto do conhecimento quanto do alívio, né? Então, tudo isso faz com que a pessoa investigue o que a alma realmente quer e chore pela perda e pelo amor de ambos, né? Então, tão certo quanto o fato de a mulher esqueleto vir à tona, agora essa lágrima, esse sentimento do homem também chega à superfície, né? Então, ela é uma aula de amor, né? A si mesmo e ao outro. Então, isso é muito lindo. Então, despido, assim, de qualquer máscara, sabe? É, enfim, véus que a gente vai colocando ao longo da vida, né? De que temos que ser assim ou temos que ser de outro jeito, que a gente tem que esconder nossos sentimentos. Então, essa lágrima, ela representa, né? É, essa soltura de tudo. Então, o homem, ele atrai a mulher esqueleto para se deitar ao seu lado, né? Para beber e se nutrir com o seu sentimento mais profundo. Então, nessa sua nova forma, ela é capaz de saciar a sede do outro, né? O espírito da mulher esqueleto foi invocado pelo seu pranto, né? Uma lágrima percebida por uma pessoa bondosa é compreendida como um pedido de aproximação. Então, é pedir um socorro, né? Pedir, assim, dizer que está aberto. Uma lágrima como essa, nessa simbologia, é você dizer que você está aberto, né? Então, a lágrima de quem sonha, ela surge quando aquele que virá a ser um amante se permite sentir seus próprios ferimentos. Lindo, né? É assim que o homem se cura e que ele aumenta, né? Essa sua capacidade de compreender, de compreensão. Então, com as suas lágrimas, ele começa a criar, né? Então, amar o outro não basta, sabe? Essa coisa do amor, amor, amor. Tá, mas o que é o amor de fato? Né? Não basta você não ser um estorvo na vida do outro. Né? Não basta você dar apoio, você estar disponível quando necessário e tudo mais. O objetivo é estar familiarizado com os métodos da vida e da morte na nossa própria vida e numa visão panorâmica, né? É o único meio de se chegar a ser um homem familiarizado com, consiste em aprender a lição nos ossos da mulher esqueleto. Então, ela está esperando pelo sinal de sentimento profundo, né? Por aquela única lágrima que diz: admito o ferimento. Então, olha que nossa simbologia linda, né? Então, isso que alimenta a natureza da mulher esqueleto, né? Todos nós, acho que a gente já pensou assim, que o outro poderia ser a nossa cura, né? Que o outro, esse erro, né? Pensar que o outro ia nos fazer feliz, que ia ser nossa realização, né? Leva muito tempo para se descobrir que isso não existe, né? O outro não pode nos fazer feliz. A gente que tem que buscar isso dentro de nós, né? Especialmente porque a gente põe o ferimento na parte externa, em vez de ministrar isso internamente, né? E entender que essa cura está dentro da gente. Então, talvez não exista nada que uma mulher deseje mais do que um homem que tenha a atitude, né, de desmanchar suas projeções em relação ao outro, né, e encarar o seu próprio ferimento. Então, esse conto fala muito disso também. Então, quando o homem ele enfrenta o teu ferimento, essa lágrima surge naturalmente, né? Então, ele se transforma no próprio curandeiro de si, né? Assim como nós mulheres também estamos nesse processo de nos tornarmos curandeiras de nós. Né? Então, ele não vai mais se sentir solitário à procura do self profundo, né? Ele não mais procura a mulher para ser o seu analgésico, mas sim é uma troca, né? Ai, é muito lindo esse conto, gente. Essa história descreve muito bem esse aspecto, né? Então é isso.
eu acho que a gente pode ir encerrando, né? Mas, em suma, é isso, né? O coração. Aí depois ela pega o coração. Calma, que ainda tem essa parte. O coração como um tambor, né? E o canto para criar a vida. Então, o tambor, ele diz muito sobre, principalmente o tambor Lakota, né? Ele tem o som do coração. Então, olha a simbologia, né? Que ela usa o coração como um tambor para ela rever, né? Reaver a vida. Então, o coração, ele simboliza a essência, né? O coração é um dos poucos órgãos essenciais da vida do ser humano. A gente pode tirar tudo, cérebro, fígado, rim, tudo. Tudo a gente pode tirar, duas pernas, braço, a gente vai sobreviver, né? Algumas funções cerebrais, a gente continua vivendo, mas se a gente retirar o coração, a gente morre instantaneamente. Então, nos tantras do hinduísmo, né, o centro fisiológico e psicológico é o coração. Então, nos tantras, né, na filosofia tântrica, que são essas instruções dos deuses aos seres humanos, o coração é o Anahata Chakra, né, o chakra cardíaco. E é o centro nervoso que abrange o sentimento por outro ser humano, o sentimento por si mesmo, pela terra, por Deus, né, pelo espiritual. Então é o coração que nos permite amar como ama uma criança, né, totalmente sem reservas, sem qualquer capa de sarcasmo, né, de depreciação, de protecionismo. Então, disse, né, que a mente que cria, né, que pensa que cria, mas essa história ela afirma o contrário, né, que é o coração que pensa e convoca as moléculas, átomos, sentimentos, anseios e o que mais seja necessário até um único lugar a fim de gerar a matéria que realiza a criação da mulher esqueleto. Então, aquela coisa de você juntar todas as suas forças do coração para colocar algo novo na tua vida, né, para criar algo novo. Então, dar o coração para uma nova criação, para uma nova vida, para as forças da vida, morte e vida, é uma descida ao reino dos sentimentos, né? É o se permitir sentir. Então pode ser difícil para nós, especialmente se a gente tiver sido ferido por muitas decepções amorosas no passado, né? Ou pela mágoa. Mas esse coração ele existe para ser tocado, né? Para dar vida plena à mulher esqueleto. Então, para a gente se aproximar daquela que sempre esteve por perto. Né? Quando o homem entrega o seu coração por inteiro, ele se torna uma força espantosa, né? Uma inspiração, um papel que no passado era reservado só para as mulheres, né? Mas quando a mulher esqueleto dorme com ele, ele se torna fértil. Então, é uma ocasião profunda quando a gente cria alguma coisa de valor através da crença de que o parceiro tem em nós, né? Através do ensinamento, do sentimento sincero que ele tem pelo nosso trabalho, nosso projeto, nosso tema. É um fenômeno surpreendente, né? E não se limita necessariamente aos relacionamentos amorosos. Ele pode ocorrer em qualquer um que nos entrega o coração intensamente. Lindo, né? Então, o vínculo do homem com a natureza da vida, morte e vida acaba lhe dando ideias, né? Enredos, situações, partituras musicais, cores, imagens, porque a natureza da vida, morte e vida, o arquétipo da mulher selvagem, tem à sua disposição tudo o que um dia existiu e tudo o que um dia vai existir. Então, é uma inspiração, né? Toda a criação, dizem, né, que toda a criação foi acompanhada de um som ou de uma palavra proferida em voz alta, né? De som ou de palavra sussurrada ou pronunciada sem voz. Quem emite esse tipo de palavra sonora pode ter tido conhecimento ou compreensão do seu significado ou não. Né? Considera-se que o canto brota de uma fonte misteriosa que anima toda a criação, todos os animais, seres humanos, árvores, plantas e tudo que você ouvir. Na literatura oral diz que tudo que tem seiva tem canto. Então, o hino da criação produz a transformação psíquica, né? Quando ela pega, começa a cantar carne, 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 né? Começa a tocar o tambor, isso vai criando vida para ela, né? É um poder mágico, a música, o canto, o tambor, a vibração desse chakra aqui, né? Quando você começa a cantar, tudo isso também é uma simbologia de poder, né? Então é bom a gente também tirar um tempo pra gente, assim, para cantar, para pôr isso para fora, né? Para entrar nesse estado de transe, de oração, repetir mantra. Você tem a sua consciência alterada através do som, né? Inclusive existem até terapias vibracionais, né? Que usam exclusivamente a terapia do som, né? Os mantras, os ons, né? A gente vai criando essa vibração, então isso vai ajudando a gente. Né? A canção entoada e o uso do coração como tambor são atos místicos para despertar as camadas da psique não muito usadas ou vistas, né? Então aí depois eles se juntam, né, através dos dois corpos para entrar nessa dança, né, para você fazer amor, para você entrar
nessa plenitude com o outro, né? Abraçar e ao mesmo tempo suportar os inúmeros finais, inúmeros começos, né? Todos no mesmo relacionamento. Então o processo é esse, né? Para fazer amor, para fazer esse amor, a gente precisa dançar com a morte, a gente precisa entender isso, né? Nosso desejo de proximidade, de separação, ele alterna os ciclos de crescimento e de declínio. Então, novas atividades são a cura para o tédio, né? A intimidade é a cura para a solidão. A solidão é a cura para a sensação de falta de espaço. Então, sem o conhecimento dessa dança, a pessoa tem a tendência, durante vários períodos de águas paradas, a traduzir a necessidade da atividade nova e pessoal em gastos excessivos, em exposição a riscos, em escolhas irresponsáveis, na procura de um novo parceiro, né? Esse é o jeito tolo de se viver, né? Então, é a solução dos que não sabem, né? Então, também é a se pensar isso, né? Que quando a união ela começa na fase carnal, é muito fácil que ela se desmanche, né? O processo de enfrentamento da natureza da vida, morte e vida ainda pode ter lugar mais tarde, mas isso exigirá muita determinação. Então, é um trabalho mais difícil porque o ego do prazer precisa ser afastado, né? A força do seu interesse carnal a fim de que se construam os alicerces. Então, é aquela coisa de conexão de alma, né, com a pessoa. Não é uma conexão física, é uma coisa metafísica. Então, por exemplo, o cãozinho na história de Manauí nos recorda como é difícil lembrar, né, em que caminho a gente está quando nossos nervos estão sendo afastados pelo prazer. Então, essa coisa do desejo sexual apenas, né, pelo outro. Então, fazer amor é fundir, né, a respiração, a carne, o espírito, a matéria, né, um se encaixa no outro. Então, nessa história ocorre o acasalamento do mortal com o imortal, né? E isso também vale para um relacionamento amoroso que vá perpetuar, né, que vá durar. Então, existe um vínculo imortal da alma, de alma para alma que que a gente mal consegue descrever, ou talvez que mal consigamos decidir, mas que vivenciamos em profundidade, né? De que os ciclos da vida, morte e vida, eles prevalecem, né? A gente queira ou não. Então, se a gente viver como a gente respira, inspirando e soltando, a gente não pode errar. Então, é contração e expansão, é o universo, né? Contraindo e expandindo. Inspira, expira, né? É esse processo na vida toda, assim. Então, inclusive nas relações, né? Então, é uma relação de entrega, né? De confiança. A força da morte exige esse amor. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração, né? Então, é assim que o relacionamento amoroso deve funcionar, né? Em resumo, com cada parceiro transformando o outro. A força e o poder de cada um são desembaraçados e compartilhados. Então, ele lhe dá o seu tambor do coração e ela lhe transmite o conhecimento dos ritmos e emoções mais complicados que se possa imaginar. Quem sabe que os dois irão caçar juntos, né? Só sabemos que eles se nutrirão até o final dos seus dias. Ai, gente, é isso. É lindo, essa história ela dá o nosso mapa, né? O mapa de como a gente entrar num relacionamento de enriquecedora compreensão, né? Cooperação com o que a gente teme. Então, para descobrir essa eminente, né, conselho da vida, né, e do amor, a gente tem que parar de correr, né? Desemaranhar um pouco tudo isso, para que a gente possa se encontrar essas feridas, curar essas feridas, né? A gente precisa entender isso, né? Então, fica aí esse ensinamento. Então, reflitam sobre isso, né? Anotem o que vocês sentiram, façam aquelas perguntas, né, que estão aqui, que eu vou passar por e-mail também as perguntas. O que você está precisando deixar morrer? O que você está precisando deixar nascer? Né? Como você se relaciona, se você tem um relacionamento afetivo, se você está numa relação afetiva, como que você pode fazer para isso melhorar, né? Para esse amor melhorar, né? Essa troca melhorar. Então, tudo isso é para que a gente reflita, tá bom? Então, eu vou... no próximo encontro, a gente vai desvendar o conto do Patinho Feio, que esse a maioria das pessoas conhecem, né? Que é a procura da nossa turma, né? A sensação de integração. Então, também é muito, muito importante esse passo do nosso processo de iniciação, né? Porque o livro todo ele fala sobre esse processo de iniciação, da gente resgatar isso dentro da gente, né? Então, é mais uma parte do nosso processo. Tá bom, gente? Então é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau!